Porque eu sou um milagre. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, começando mais um quadro Porque eu sou um milagre. Eu falo sempre que é uma forma que a gente tem de dar voz àquelas pessoas que passaram por vários problemas na vida, geralmente, na maioria das vezes, problemas de saúde, mas que acreditaram, tiveram fé e conseguiram superar e enfrentar o momento. E que isso sirva de exemplo para você, que às vezes está passando algum tipo de dificuldade e muitas vezes pensa que Deus te abandonou, que Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida. Você tem condições de superar, basta acreditar, basta ter fé, não se desesperar. Hoje a minha convidada é a Débora Gandra Paranhos, ela que vai contar a história da filha dela, a Kathleen Beatriz Abia. Ei, Débora, boa tarde, prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, Jailson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aranãs. É um prazer estar aqui. E hoje vamos contar a história de superação da Bia. Me conta uma coisa, como que começou, como que chegou na vida de vocês esse problema que causou tantas incertezas, tantas noites de angústia, de dor, de tristeza? Como é que foi a história da Bia? A Beatriz, ela começou a ter sentir dores na barriga e a ter um quadro febril, Com que foi quantos anos? evoluindo cada vez mais alto. Com quantos anos? Ela estava com 2 anos e 11 meses. Inclusive, ela fez aniversário dentro do hospital de Diamantina. O quadro dela, a primeira vez que a gente foi no hospital, ela foi diagnosticada com febre por causa da dentição que estava nascendo na época. A gente voltou para casa, ficamos aguardando e a febre não passava. Ela começou a ter dificuldades para respirar. Eu lembro que a avó dela, minha sogra, esteve lá para visitá-la, e nessa visita ela viu que o quadro da Beatriz não estava melhorando, resolveu levá-la até o hospital. Eu estava trabalhando, eles entraram em contato comigo e eu fui para o hospital. Nesse dia, já o segundo dia que ela estava, né, com a febre muito alta, ela voltou para casa novamente com o diagnóstico de resfriado. No terceiro dia que a gente voltou com ela novamente para o hospital, o médico pediu um raio-x e pediu que a gente aguardasse. Foi naquele momento que começou toda a nossa angústia, toda a nossa preocupação, porque foi uma coisa que nos pegou de surpresa. Ele chegou para mim e falou assim: ela vai ficar por aqui hoje para a gente poder avaliar o quadro dela, que ela está com problemas respiratórios. Meu mundo desabou naquele momento, né? Porque a gente que é mãe, a gente que cuida diariamente, tem todo aquele cuidado, a gente nunca espera o filho da gente cair numa situação dessas. Eu falei assim, então tá bom, vamos cuidar. Aí internaram. Só que não era só a respiração dela que estava ruim. Aí vieram uma junta médica atender a gente. E eu ali sem entender nada, preocupada. Um médico avaliava, outro avaliava, até que veio o diagnóstico. Ela precisa sair para fora. A gente não consegue atendê-la aqui porque ela precisa de fazer uma drenagem no pulmão. Eu nunca tinha falado sobre derrame pleural até então, e ela estava com um quadro tão avançado, com a pneumonia tão forte, que evoluiu para o derrame pleural. E ela precisava passar por esse procedimento, e a gente aqui não tinha um suporte para fazer a cirurgia. Aí começou a luta, os médicos ligando em Belo Horizonte, em Teoflotone, em Diamantina, procurando uma vaga para fazer a transferência dela. E eu ali, vendo ela praticamente acabando, porque ela ficava sem ar, com muita dificuldade para respirar. No terceiro dia de internação, ela foi encaminhada para Diamantina. Eu lembro que nós chegamos lá pela madrugada e os médicos que nos atenderam já estavam nos esperando e eles falaram assim, vamos recomeçar todos os exames para a gente ter certeza do que ela tem. Se é só a pneumonia, se realmente ela está com derrame, vamos refazer todos os exames. E Jailson, naquele momento ali, eu
tinha uma certeza, assim, comigo, que talvez ela não sairia dali. Porque o jeito que ela estava, a condição que ela estava, era só por Deus, era só por milagre. Os médicos avaliaram, fizeram novos exames, aí veio a notícia boa, ela não estava com derrame. Mas como eles não quiseram dar o ultimato ali aquela hora, eles falaram comigo, vamos refazer os exames pela manhã. Aí vieram outros médicos para estar fazendo esses exames. E, infelizmente, estava, sim, com um derrame pleural. E ela precisava, ainda naquele dia, passar por uma cirurgia. Esse dia foi o dia mais angustiante da minha vida, porque eles viraram para mim e falaram assim, o que vai salvá-la, ela fazer a drenagem da água no pulmão dela. E, por incrível que pareça, ela não podia comer e eu até então não sabia, não tinha perguntado, acabei dando ela um alimento que não podia. Quando eles chegaram para levar ela para a sala de cirurgia, eles me perguntaram se eu tinha dado ela algo para comer. E a gente que é mãe, a gente acaba dando, né? E eu dei ela. E por causa desse alimento, ela não pôde fazer cirurgia no dia. Então, isso agravaria mais o quadro dela. Então, o meu sentimento de culpa foi muito grande. Eu fiquei 24 horas aguardando, né, o próximo dia, assim, com o coração na mão, com medo de acontecer algo, e eu ficar, né, pelo resto da vida me culpando por Sim. isso. Porque eu já estava com o sentimento, a gente que é mãe, eu já estava com um sentimento de culpa muito grande por ela ter chegado nessa situação. A gente sempre acha que é falta de cuidado, que a gente não deu a atenção que deveria. Então, é aquele processo ali que você passa, que você fica se culpando, até você entender que aquilo não era sua culpa, aquilo era uma permissão de Deus e que ela seria o resultado de um milagre, né? Eu me lembro que passou o dia, ela muito mal. No outro dia seguinte, o médico chegou pela manhã e falou que ela já estava pronta para a cirurgia. O dia que eu não gosto de me lembrar até, porque eu vi eles tirando ela de mim. Porque todo o processo que ela estava na internação, eu estava acompanhando de perto. Então, eu estava ali, mesmo sem entender, eu estava ali segurando a mão dela. Então, quando eles levaram ela para o centro cirúrgico, eu senti me perdendo dela, como se ela estivesse partindo, sabe? Sim. E foi difícil. Foi difícil. No início, no preparatório ali da cirurgia, eles me deixaram acompanhar. E aí eu lembro que eu comecei a passar mal, porque é coisas que a gente vê dentro de um centro cirúrgico que a gente não vê em lugar nenhum, é coisa de outro mundo, é assustador. Uhum. E o período ali que ela ficou tomando a sedação, eu estava com ela. E por incrível que pareça, Jailson, ela tomou 3 doses que ela podia tomar para a idade dela e ela não apagava. Eles deram a primeira dose, aguardaram, ela não dormiu. Deram a segunda dose, ela não dormiu. Aí o médico falou assim, a gente vai dar mais uma dose para ela. Se ela não dormir, ela infelizmente vai acompanhar a cirurgia acordada, ela só não vai sentir. E assim foi. Por incrível que pareça, ela passou esse tempo todo chamando por mim e pelo pai dela. Ela queria que o pai dela estivesse lá. E a gente não tinha como, só podia ficar um acompanhante, mas ela não dormiu. Nada fez ela dormir. E aí, nesse momento, foi quando eles me retiraram da sala e pediram para me aguardar lá fora. Foram 5 horas que eu fiquei fora do centro cirúrgico aguardando. E eu tinha comigo assim que ela não ia voltar. Foi onde eu dobrei os meus joelhos, eu busquei de Deus e ali renasceu uma esperança dentro de mim de que aquilo era a permissão de Deus, que a gente tinha que passar por aquilo e que a gente ia conseguir vencer. Que Deus não ia permitir que minha filha partisse, mas que ela estaria aqui presente nas nossas vidas, nos alegrando, nos dando orgulho. E, graças a Deus, foi isso que aconteceu. Passado essas 5 horas,
as mais dolorosas da minha vida possíveis, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Por mais que a gente não entende da medicina, a gente quer estar lá perto, né? Olhando o que eles estão fazendo, mas não é possível. Eu lembro, Jailson, que no dia que ela fez essa cirurgia, quando ela terminou, eu tinha ido para o pátio do hospital, a gente tinha ficado no Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Diamantina. Nossa Senhora da Eu Saúde? lembro que... Nossa Senhora da Saúde, Sim. isso, desculpa. E eu lembro que eu estava no pátio, aguardando, nisso eu fiquei ligando, sabe, para o meu marido, fiquei ligando para minha sogra, falando que a Kathleen não ia conseguir. Eu não tinha aquela esperança que falasse assim, ele vai conseguir, até o momento que eu dobrei os meus joelhos e busquei de Deus, sabe, que ela saísse dali. Foi ali que renasceu a esperança. E eu lembro que veio 2 enfermeiras me buscar. Aí eu lembro que eu estava no telefone com a minha sogra, eu falei assim, eu acho que elas devem falar que a Kathleen não conseguiu. E aí elas vieram, uma pegou de um lado do meu braço e a outra do outro. E elas falaram assim, ó, você fica calma, o que você vai ver nesse momento é coisa que você nunca viu, você precisa ser forte, que a sua filha está no quarto te esperando. O milagre de Deus tinha acontecido ali naquele momento, ela tinha passado por 5 horas de cirurgia para colocar um dreno no pulmão, para poder estar drenando a água. O pulmão dela tinha inchado muito e ela estava com muita água no pulmão. Jailson, eu entrei no quarto, as minhas pernas, assim, elas amoleceram, sabe? Eu tremia do pé à cabeça. Porque o que eu realmente vi ali é coisas que a gente não está acostumado, é coisa que a gente não imagina passar, e a gente só procura saber sobre depois que a gente sofre aquilo. A minha filha, ela estava deitada, pálida, um pouco inchada, sem, como ela ainda estava com o efeito ainda do sedativo, aí ela já estava dormindo, e ela estava com um dreno, né, do lado esquerdo, drenando a água. Aí você via aquela mangueira saindo de dentro dela até num baldinho no chão. A forma assim como ela respirava era a forma como aquele sangue entrava e saía, como se estivesse bombeando, sabe? É a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. E ali eu agradeci a Deus pela oportunidade da gente ter passado por aquilo e a gente ter conseguido, porque para uma mãe ver aquilo é muito difícil. E Deus me deu uma força tão grande, que eu deixei para chorar só quando eu não estava mais lá. Aí eu chorei tudo aquilo que tinha me machucado, tudo aquilo que tinha doído dentro de mim, toda aquela provação. Mas Deus me deu tanta força que todo o período que eu estava ali, Deus me dava força. Porque além do quadro dela ter ficado nessa situação, ela precisava exercitar o corpo. E ela não tinha, sabe? Ela não conseguia, porque ela inchou muito o corpo também, por causa dos remédios, do soro que fica tomando. Então, ela não conseguia caminhar. Ela inchou muito. Os pezinhos dela viraram uns pãezinhos, sabe? E ela não conseguia caminhar. Então, foi outro processo ali do pós-operatório muito sofrido, porque a gente tinha que ajudá-la a caminhar, e ela não conseguia, ela não queria, ela tinha medo, sabe? Ela via a mangueira saindo de dentro dela, ali, o dreno saindo de dentro dela, e ela tinha medo do que ela via. E eu lembro que a equipe médica que nos atendeu foi com anjos na nossa vida, sabe? Porque nos ajudaram tanto psicologicamente como financeiramente. A gente, na época, não tínhamos condições para ir para outra cidade, a gente fomos para lá encaminhado, transferido no hospital daqui para lá. O pai dela foi também para ficar lá, e foram pessoas, sabe, universitários que nos ajudaram, pessoas que a gente não conhecia, que foram estendendo a mão para a gente, para ele, dando um suporte para ele poder ficar lá na época, para ele poder acompanhar ela, pelo menos nas visitas, ele está lá presente, e a hora que eu conseguia descansar era no horário da visita, que ele ia ficar com ela, que ele brincava com ela, e foi muito sofrido.
é uma coisa assim que a gente não tem palavras para descrever, sabe? O sofrimento que a gente passa, a dor que a gente fica do ver o filho da gente naquela situação. E com um quadro que os médicos mesmo falavam para a gente vai fazer o que é possível, a gente tem um suporte para fazê-lo, mas a gente não garante o resultado, porque quando chega nessa situação é quase irreversível, sabe? Então foi muito difícil, foi traumatizante para a gente. E ela, na época, ela estava com 2 anos e 11 meses, quando ela internou. Eu lembro que no dia 25 de outubro de 2016, ela ia fazer 3 anos de idade. E eu lembro que eles fizeram lá no hospital, organizaram com assistência social uma festinha lá no hospital para ela, porque eles queriam incentivá-la a caminhar, porque ela não queria, nada fazia ela querer caminhar. E ela precisava de caminhar para o corpo dela movimentar e a água que está no pulmão sair. Então, ela tinha que fazer isso. Eu lembro que eles prepararam uma surpresa, e, por incrível que pareça, na casa que o pai dela estava ficando, a moça também fez para ela um bolinho e levou lá no hospital. E as coincidências foram tantas que até o bolo era igual. Parece que a coisa acontecia assim, como se tivesse combinado, e não era. Parece que os pensamentos ali batiam. A gente via o trabalhar de Deus em todos os momentos que ela estava ali. E ela fez aniversário lá no hospital, eles comemoraram o aniversário de 3 aninhos dela, e foi uma coisa assim esplêndida para nós, foi uma experiência, eu não quero ter de novo, peço a Deus para me livrar todos os dias, e livrar ela também, sabe, o meu marido, para a gente não ter que passar por isso novamente. É difícil, as forças só vêm de Deus, é só por um milagre. Um episódio também que me faz ver o trabalhar de Deus é que no dia do aniversário dela, eles tinham marcado para retirar o dreno. E eu lembro que o médico geralmente passava bem de manhãzinha. Esse dia, essa noite anterior, meu marido ficou com ela no hospital e eu fui descansar. Foi a primeira vez até então que eu tinha saído de lá. E eu liguei para ele de manhã, tirou o dreno? E ele, não, infelizmente não tirou. Aí, o tempo que eu subi do lugar que eu estava até o hospital, chegando na recepção, eu encontrei com o médico que era que a atendia. E eu pensei em falar assim, mas você não disse que tirou o dreno hoje? Por que você não tirou? Mas aí eu passei por ele assim, sabe, calado, e falei assim, bom dia, o senhor tá bom e tal. E fui, com aquela angústia no coração, sabe? Eu podia ter falado com ele que era para tirar hoje, mas eles sabiam de todas as coisas, né? E, por incrível que pareça, quando eu cheguei no quarto onde a minha filha estava, ela estava sem o dreno. O intervalo que eu subi, eles retiraram o dreno. Então, o aniversário dela, para a gente, foi um dos melhores aniversários que a gente teve, porque naquele momento ela já estava sem o dreno, ela estava em fase de recuperação e ela estava completando 3 anos de idade. Então, ali a gente tinha certeza que Deus tinha nos permitido continuar com ela e que dali em diante seria recuperar, aproveitar e agradecer a Deus, porque é uma coisa que eu seria eternamente grata, tanto a Deus pelo milagre, pelo renascimento, que a minha filha nasceu de novo, como também pelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar, por todas as mãos estendidas, porque a gente sozinho, a gente não consegue. A gente não consegue. É onde a gente precisa dos amigos, da família, das pessoas que a gente não conhece, que passa a fazer parte da nossa história. E a gente acompanhou um filho durante 25 dias dentro de um hospital, a gente vê muitos outros milagres acontecendo, a gente vê muitas coisas acontecendo que também poderia ter sido com a gente, e a gente vê coisa pior acontecendo. Então, é onde a gente começa a agradecer a Deus, sabe? E eu lembro, Jailson, que um dos dias que eu mais busquei de Deus, sabe? Que eu mais implorei para Deus nos atender, foi no pós-operatório, que ela, à noite, ela começou a perder os batimentos cardíacos, sabe?
E aquilo era agoniante, porque você via diminuindo lá na máquina, você via diminuindo o tempo da respiração, aí vinha a enfermeira, vinha o médico, mexia, sabe? E ela nada de voltar, e ali no oxigênio, e nada de voltar, e geralmente a gente fica vendo ele ali no 96, 90, e ele chegou em 39. É como se ali ela tivesse acabando, sabe? Terminando de respirar e não fosse conseguir voltar à respiração novamente. E o desespero da gente é muito grande. É uma coisa assim que você não tem o que fazer, entendeu? E o que me restou era buscar de Deus, e foi o que eu fiz. E eu não perdi a fé. Por mais em momentos assim que eu via que ela ia partir, eu sentia que Deus iria me dar força para suportar. Quando Deus me deu a certeza, que aquela esperança renasceu dentro de mim, eu vi que ali seria um milagre, seria um renascimento. A vida dela foi dada 2 vezes, e eu creio que Deus tem um plano maior, porque o que ela passou não foi fácil. E hoje ela vai completar 8 anos agora, dia 25 de outubro, e ela lembra de tudo. Se você perguntar para ela o que aconteceu com você quando você tinha 3 anos, ela vai te falar. Eu fui para Diamantina, eu fiquei doente. Ela lembra de algumas enfermeiras, até tem contato com elas, e ela não esquece. É uma coisa assim que aconteceu com ela tão pequenininha, mas a traumatizou. Ela vai levar isso para a vida inteira, porque ela não esquece detalhe nenhum do que ela viu lá dentro. Sim, eu quero te agradecer, tá, Débora, por contar esse milagre aqui, vai fortalecer muita gente. Quero mandar um beijinho para Kathleen. Kathleen, Bia, vou chamar de Bia, que é mais fácil. Bia, você é um milagre, tá bom? E Deus tem um propósito na sua vida. Vai crescer em sabedoria, vai crescer em conhecimento, vai crescer em respeito, vai seguir a orientação do papai e da mamãe, justamente para ser esse exemplo, porque Deus, ele não faz um milagre por acaso, ele faz para nos usar de instrumento. Obrigado, tá bom, Débora? Obrigado a Bia, um beijinho na Bia e muito obrigado por contar esse milagre, tá bom? Eu que agradeço e agradeço pelo espaço, desejo tudo de bom para vocês, porque a gente é um milagre, a cada dia que a gente respira, a gente já é um milagre. Obrigada. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. O quadro Porque Eu Sou um Milagre volta na próxima semana. Se você conhece alguém que também é um milagre, pode indicar para a gente, que a gente vai estar trazendo essa história aqui no ar. Rádio Aranãs.